Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu trago uma pessoa muito especial, querida, mãe de uma amiga minha, que já teve o privilégio de estar aqui no podcast, a Natasha Okada. Eu estou aqui com a psicanalista e mentora Ângela Franco, uma mulher de uma energia, de uma sensibilidade, de uma espiritualidade muito potente. Nós nos conhecemos, então, através da Natasha, da Mari, e as circunstâncias nos aproximam. Ângela esteve participando do Titanium Day, um evento que eu faço que é focado em trazer ferramentas da minha metodologia, proporcionar um networking estratégico, fomentar negócios. E convidei a Ângela para trazer aqui um pouquinho do seu conhecimento sobre a mente humana para o podcast Saia do Rascunho, algo que eu, como uma das minhas formações da psicologia, valorizo muito e tenho certeza que vai ser um podcast aí para você refletir sobre a vida, sobre as escolhas, sobre os caminhos. Seja bem-vindo, então. Acompanhe aqui o que fizer sentido. Já compartilha, já impacta aí outras vidas com o que você vai ouvir. Foco que vai ser impactante. Ângela, se apresenta aí para a minha audiência. Bom dia, Fernanda. Que prazer, que orgulho de participar do podcast de alguém tão poderosa, tão maravilhosa. Essa mulher é incrível. Eu estive ali no dia, né, da mentoria dela, do Saia do Rascunho. Querido, e você sai. Ainda que você esteja indeciso, complicado, você entende, ela te mostra a estratégia e ela te leva a lugares extraordinários. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Tem alguma coisa aqui que vai chamar a sua atenção, então não saia daí. Muito bom. Ângela, quem é a Ângela? A Ângela é um ser humano feliz, muito feliz. A Ângela é um ser humano pleno, porque ela teve resolvidos os seus conflitos. Então, ela hoje se manifesta, né, na Terra para servir. Eu entendo que a psicanálise e a mentoria é uma forma de auxiliar aqueles que às vezes estão perdidos, que às vezes estão com medo, que estão ansiosos, que têm suas crises, suas dores. E eu vim para solucionar esses conflitos, para pacificá-los, para organizar suas emoções, para achar foco para a sua vida profissional, mas principalmente para te conectar com Deus. Afinal, se tem propósito, se tem missão, tem que ter conexão divina, porque Ele é o autor da vida. É diante dele que nós somos curados. Se você tiver um carro, você leva na concessionária autorizada para que ele seja retificado. Eu não teria outro lugar para te levar, para você ser alinhado, aperfeiçoado, polido e brilhar, que não fosse o divã de Deus. Uau! E no divã, qual é o maior desafio que você percebe que as pessoas estão enfrentando na atualidade? Existe uma desesperança. Nós estamos sendo assoberbados por circunstâncias, sejam catástrofes, sejam doenças, e perdeu-se a segurança, perdeu-se a sensação de destino. As pessoas não têm mais aquela confiança de que tudo ficará bem. Estão partindo de um pressuposto que, porque algumas coisas aconteceram, a vida deles está à beira da sorte, quando a nossa vida deveria estar à beira de Deus. Ele tem solução para tudo. Ele tem ordem para as coisas. Ele tem destino para você. E Ele te levará a lugares altos e seguros, porque Ele escolheu cuidar de você desde que você veio à Terra. Então, não há o que temer. As circunstâncias não têm a palavra final. E por que tanto medo? Por que tanta angústia? Por que tanta desesperança? Um celular, para funcionar, ele precisa ser carregado. Ele precisa estar ligado na energia que o sustenta.
Nós, para funcionarmos adequadamente, deveríamos estar conectados com Deus. Então, teríamos força, serenidade, tranquilidade, teríamos expectativas de dias extraordinários. Eu posso te garantir, eu vou viver os melhores anos da minha vida de hoje em diante. Essa é a minha expectativa. Tudo que eu vivi até aqui me serve como experiência, como base para ser mais assertiva, para tomar decisões melhores. E eu sou sempre mentorada por ele. Então, a chance de errar o caminho se torna menor. Não que eu nunca vá errar, eu posso errar na minha percepção, na minha leitura, mas imediatamente ele se comunica e fala, Ângela, faça o retorno. Pensa que coisa maravilhosa, poderosíssima. Você caminhar ao lado de alguém que tem começo, meio e fim, que sabe tudo o que pode te acontecer no futuro e que te dá instruções no presente para que você viva tudo aquilo de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais perceptível e se prepare para dias extraordinários. Então, essa é a minha expectativa, dias extraordinários. Uma psicanalista mentorada por Deus. Como isso acontece? Na verdade, eu fui chamada por ele, eu tinha 23 anos. 22, para ser mais específica. Eu estava numa danceteria e ele bateu um papo comigo. Isso é um pouco surreal, difícil às vezes que as pessoas creiam e entendam, mas foi assim que aconteceu. Eu estava numa boate e o dia estava nublado, estava tenso, estava difícil, estava desagradável. E veio uma voz e falou comigo, Ângela, você não é feliz, porque você não tem a minha presença. Ainda que você seja bela, que você tenha conquistado a faculdade, que você faça viagens de passeios incríveis, inclusive tenha acesso aos homens pelos quais você se interessa pela sua razoável beleza. Mas felicidade não tem a ver com meus favores. Prestem atenção. Favores de Deus todos têm. O sol nasce para maus e bons, a chuva cai para maus e bons. A riqueza é dada para maus e bons, a pobreza é dada para maus e bons. Mas ele diz, felicidade, só os que têm a minha presença. Então, aos 23 anos, eu fui impactada novamente pela mesma voz. E aí eu fiz um acordo celestial com ele. E eu disse, eu estou à sua disposição. A partir de hoje, ele me explicou, nós somos casa para ele habitar. Então, presta muita atenção o porquê da conexão tão simples. Eu sou uma casa. Eu sou um espírito, possuo uma alma e esse corpo nos transporta. O meu espírito mora dentro de mim e o Espírito Santo dele também mora dentro de mim. Então, eles ocupam, nesse momento, o mesmo corpo, eles se comunicam, eles estreitaram um relacionamento e é por isso que eu ouço com tanta clareza. Eles moram na mesma casa. Eu dei a minha vida, a minha casa, o meu corpo para ser uma habitação dele. Então, eu reconheço a voz dele, eu reconheço o falar dele, eu reconheço os sentimentos quando ele se alegra com o que eu faço ou quando ele fala, Ângela, menos, Ângela, Ângela, por aí não. Entende? É simples, Deus é uma pessoa. Ele não é uma energia, um poder. Ele possui um poder, ele possui uma energia. E essa energia, ela se manifesta e te conecta com pessoas. Então, quando eu conheci Fernanda Toqueto, ele me disse, você estará na retaguarda dela. E eu aguardei, e esse novo encontro aconteceu. Há um convite de uma cliente, né? Eu tinha 4 clientes no seu evento. 4. Então, eu trabalho na retaguarda do trabalho dela. Eu organizo a emoção dessas pessoas, eu organizo a vida delas e a conexão delas com Deus. Então, quando ela pega o projeto e fala, saia do rascunho, eles alçam voos e vão. É uma completude do seu trabalho. Uau. E assim estou eu aqui. Como as pessoas que estão nos ouvindo desenvolvem a sua conexão
com Deus? Em primeiro lugar, isso é algo muito importante de ser dito. Deus jamais ele invade você ou força você a ter relacionamento com ele. Então, a primeira questão é que você diga a ele: Senhor, eu quero. Porque Deus ele visitou a terra na época de Adão pessoalmente, ele passeava no jardim. Depois ele veio na segunda pessoa da Trindade, quando Jesus veio para morrer, para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, como é que eu desenvolvo isso? A primeira coisa é compreender. Foi Jesus quem pagou a conta do meu e do seu pecado. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é único. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, eu passei por Jesus. Ele é a porta. E eu disse: Senhor, que o seu sangue me lave, me purifique, porque eu quero ter acesso ao Deus Pai. Então, eu sempre, quando eu vou falar com Deus, eu não tenho crédito de forma particular. Então, eu vou em nome daquele que pagou a dívida que eu tinha com Deus. Eu sempre vou a Deus em nome de Jesus. Então, quando eu fiz isso, eu disse: eu quero a plenitude de Deus morando em mim. Então, o Espírito Santo, ele veio, limpou a minha vida, limpou a minha casa, perdoou os meus pecados, me levou a uma profunda transformação. Quem caminha com Deus não tem prazer naquilo que é torto, naquilo que é errado. Você caminha com alguém tão santo, tão puro, tão amável, tão maravilhoso, tão cheio de ternura, de amor, que você começa a se parecer com Deus. Então, é natural que uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, para mim, ela tem que ter algumas virtudes. Ela precisa ser amável, ela precisa ser feliz, ela precisa refletir a personalidade de Deus. Então, Deus ele é amável, ele é longânimo, ele é benigno, ele tem domínio próprio, ele não é invasivo. Então, uma pessoa cheia de Deus é tão fácil de ser identificada. Ela se sobressai, ela se destaca onde ela vai, porque a presença dele é tão gloriosa que as pessoas confundem, achando que somos nós. Aí elas dizem assim: mas você tem uma luz. E eu penso: eu tenho mesmo. E essa luz é ele. E ele precisa alcançar as pessoas. Então, é muito natural para mim, ao me defrontar com pessoas que ele ama, eu me apaixono por essas pessoas. Eu quero cuidar, eu quero me cercar de revelações para cuidar daquela pessoa, de maneira como agradaria a ele. Então, eu nunca trabalho para o meu cliente, eu trabalho sempre para ele. Então, qualquer pessoa que queira um relacionamento com ele, o caminho é estreitar esse relacionamento e dizer a ele: seja bem-vindo, eu te quero. E ele te conduzirá até pessoas que te treinarão, porque eu fui treinada por alguém. Eu não aprendi tudo que eu aprendi sozinha. Se eu queria aprender a ler, não vamos para a escola? Ou não temos uma mãe superdotada que nos ensina em casa? Alguém vai nos mentorar. A mentoria é uma ideia de Deus. Então, ele escolheu um casal para me treinar, para me ensinar, para aprender o caminho dele, porque ele se revela através da justiça. E o que é a justiça? A palavra de Deus. Então, eu fui aprender para eu saber o que ele pensa, como ele gosta, para que eu não queira oferecer para ele, por exemplo, eu morei em Goiás, e de repente você quer oferecer um almoço para alguém que acabou de mudar da cidade, eu vou receber a Fernanda e eu quero fazer um arroz com frango e piqui, e ela é gaúcha, e de repente ela não se adapta com o piqui. Eu não perguntei para ela o que ela gosta. Eu não me certifiquei de entender o que você realmente aprecia. Eu quero te agradar do meu jeito. Não funciona assim. E eu aprendi isso. Então, eu fui conhecer a palavra de Deus, para que eu soubesse como agradá-lo. E ele levantou um casal de mentores para mim, que me treinaram, que me ensinaram. E a escola bíblica mais completa é a igreja,
onde a igreja se reúne. Então, eu fui participar, né, da igreja, para que eu tivesse aulas e aulas e aulas. E nós vamos crescendo gradativamente. Eu não sou tudo o que sou, e nem tenho o grau de conexão que tenho de uma hora para outra. Eu fui crescendo. E o segredo, à medida do que ele te chama, o que vai distinguir você de outras pessoas, porque ele te dá mais, não é fé. E muita gente acha que é fé. Não é fé. Ele diz que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela é suficiente. Ele desenvolve a sua fé ao ouvir a palavra de Deus. O que me distinguiu para um crescimento inimaginável foi obediência. Ele fala só uma vez comigo. Eu não discuto com ele. Ainda que aquilo que ele me peça na hora eu nem compreenda. Lá na frente eu sei que eu vou entender. Então, quando ele diz São Paulo, Alphaville, assunto encerrado. Estou aqui, hoje fazem exatamente 3 meses, e é um sucesso. Por quê? Estou debaixo de orientação, debaixo de obediência. Então, ele respalda quando é ele que faz o plano. Quando a pessoa não desenvolveu esse conhecimento, não acessou a informação, para muitos pode fazer muito sentido, tantos outros podem ser tocados com isso, muitos podem se assustar. Muitos podem se assustar com uma psicanalista que fala em Deus. Como você lida com isso? A primeira questão é respeitar o ser humano. Se você for diante de uma árvore, uma mangueira, por exemplo, ela tem frutos verdes, ela tem frutos quase maduros e ela tem frutos maduros. Então, eu preciso ter percepção para lidar com essa pessoa, compreendendo e respeitando o processo no qual ela se encontra. Se ela é um fruto verde, talvez eu tenha que dar tempo para ela me compreender. Se ela se assustar, talvez eu tenha que me recolher por um momento. Mas, de repente, ela me informa que ela quer maturar esse fruto e que ela não o conhecia por uma falta de oportunidade, por não ter tido uma experiência. Então, a primeira coisa é respeito com o momento que a pessoa está vivendo. Eu não posso julgá-la por ela estar praticando algo que ela não tinha conhecimento que estava errado. Então, eu não lido com as pessoas com condenação, com o caminho que elas andam. Eu venho para me emparelhar, estar ao lado e auxiliá-la a achar um caminho de virtudes, um caminho de glória, de assertividade. Então, uma das obras que ele fez na minha vida é eu não uso de julgamento, independente do caminho. Eu tive o privilégio de ter pessoas no consultório com 33 anos de condenação no Carandiru. E ele disse, Ângela, graças a Deus que você cresceu e agora eu posso te dar um cliente, né, com esse currículo, porque eu posso amá-lo, sabendo que as pessoas que ele matou foi no momento da vida dele que a coisa estava realmente complicada, complexa e estranha. Mas se ele está disposto a mudar de vida, eu não posso ser alguém que esmaga cana quebrada. É isso que a Bíblia ensina. Todo ser humano tem o direito de retroceder, de converter. O que é conversão? Mudar o caminho. Eu já tive clientes líder do tráfico e eu pude retornar essa pessoa para uma vida normal. Mas se eu tivesse lidado com julgamento, eu jamais teria acessado o coração dessa pessoa. Eu tive um outro cliente que matou 3 pessoas. E ele teve o irmão dele morto, ele tinha 12 anos, o irmão tinha 22, numa situação de extrema crueldade. E ele jurou que se vingaria. Ele cresceu com isso. Então, eu não posso julgar uma pessoa que passou por esse nível de dor. Será que no lugar dele eu faria diferente? Então, empatia. Eu sempre preciso me colocar no lugar do outro. Eu atendi um jovem que também entrou para o crime,
que foi abusado sexualmente na infância pelo amigo do pai. E quando ele procurou o pai para pedir socorro, para pedir ajuda, o pai desacreditou do filho. Ele achou que aquele amigo jamais faria aquilo e que o filho dele estava cometendo uma atrocidade de perturbar, né, a amizade dos dois. Ele não perdoou o pai, mas ele prometeu para ele mesmo que ele mataria aquela pessoa na idade adulta. E ele intentou fazê-lo. Não teve êxito, mas estava na cadeia, foi preso. E tão logo começou aquele processo que sai da cadeia, prestação de contas, foi levado ao meu consultório. Eu não posso lidar com essa pessoa com julgamento. Eu preciso acolher, eu preciso me colocar no lugar, eu preciso compreender. Então, talvez por isso eu tenha encontrado tanta graça diante de Deus. Não analisar a ação ou a reação que a pessoa tem diante da vida, mas ouvi-la nos seus porquês. Qual é o teu olhar sobre a depressão? A depressão, ela tem fatores fisiológicos, né? Então, se a pessoa está exausta, se ela está estressada, ela está numa alta rotação de pensamentos, ela vai ter sua energia consumida, ela pode ser levada à depressão, não é por um problema em si, mas porque o fisiológico dela se descarregou, a bateria acabou, ok? Se ela tiver num processo de anemia profunda, ela pode ir para a depressão. Então, ela tem várias nuances. Agora, a depressão pode-se partir de um princípio que algo que não está resolvido, que causa uma dor extrema, às vezes uma morte, às vezes uma perda, uma situação que desgovernou a vida da pessoa. Traumas, falhas, medos, crenças limitantes, tudo. Estrutura familiar. Então, eu não posso desrespeitar a dor, né, de uma pessoa deprimida. Eu me lembro de ter atendido uma pastora, e isso é muito chocante. Essa pastora, ela só tinha um filho que estava nas drogas, e o marido dela foi encontrado em adultério. Aquilo desestabilizou ela num limite que ela não encontrou mais alternativa. Ela diz, minha reputação como mãe está destruída, minha reputação como mulher está destruída, e o que eu amo falar da palavra de Deus. A dor foi tão insuportável que ela amarrou, né, um lençol e ela entrou em pânico. E aí, como que eu vou condenar uma pessoa que está com uma síndrome do pânico porque ela não consegue mais achar uma solução para a vida dela? A doença mata. E aí veio o julgamento. Eu tive a oportunidade de falar no velório dessa pastora. Por quê? Porque havia sabe aquele ambiente tipo assim, isso não podia ter acontecido. Ela tem conhecimento. E Queridos, qualquer um de nós pode adoecer mentalmente, emocionalmente, diante de um nível de desgaste extremo. E a nossa doença, ela pode nos matar. Não somos nós que vamos atentar contra nós. A nossa doença, ela pode nos deixar vulneráveis. Então, eu entendo que a depressão, ela precisa ser respeitada, mas ela precisa ser tratada. Não entenda ela como uma fraqueza, como falta de Deus, porque se você tiver um dente cariado, você vai orar para que seu dente seja curado? Ou você vai procurar um profissional da saúde para tratar o seu dente? A depressão, você precisa de um profissional para que ele possa conduzir você num processo de cura. Características de quem está com depressão. Olha, eu sou muito... eu vou usar aqui, um médico, o pai de uma médica que suicidou. Eu estava num curso de prevenção ao suicídio. E aquele pai se culpou porque ele não conseguiu perceber que a filha tinha estado naquele estado, não é? Queridos, a pessoa, ela pode ficar calada, ela pode ficar arredia, ela não sente vontade de nada, tudo está cinza. Às vezes ela já parou de reclamar, ela já parou de pedir socorro. E somos nós que precisamos agir. Um depressivo, você não deve aguardar que ele peça ajuda. Você deve providenciar para que ele receba ajuda. Por quê? Às vezes ele não se sente mais nem digno, porque ele acha que não vale a pena gastar tempo com ele,
que a vida dele não vale a pena, que ele é um fardo, que ele é um peso. E aí ele se recolhe. Crianças, adolescentes, às vezes, começam a se cortar, começam a fazer coisas para chamar a atenção. Coisas que você nunca imaginou nem esperou. Eles começam a dar sinais. E você acha que ele não está com depressão porque ele está em extrema atividade e ele briga, ele fala, mas ele já adoeceu emocionalmente. Ele está tentando chamar a sua atenção, ele está tentando pedir socorro. E às vezes você está tão bravo com a rebelião. A rebelião é a manifestação da rejeição. Então, ali já tem um processo que foi desencadeado e que ele precisa de uma escuta amorosa. Então, às vezes, eu estou tratando um marido que não fala mais, que não reclama mais. E a esposa acha que venceu, que agora ela faz o que ela quer, ela põe para quebrar os planos dela, o jeito dela, e aquele marido está na iminência de um infarto. E ela não sonha. Porque ele parou de reclamar, ele parou de falar, ele desistiu. Isso é perigosíssimo. Então, eu me lembro de ter atendido um caso assim, e eu falei com a esposa, querida, seu marido está contrariadíssimo. Porque durante a sessão eu senti uma dor no peito tão grande, um nó da garganta, ele me deu esses sintomas. É uma forma dele falar comigo como que o outro está. Para quê? E aí eu disse para ela, senta com o seu marido e pergunta para ele por que ele está tão magoado. Mas, por favor, quando ele te disser, não retruque, apenas ouça. E diga a ele que você se importa e que está disposta a fazer qualquer coisa para trazer a alegria dele de volta. Às vezes eu me emociono, porque é como se a dor fosse minha. Eu cuido com esse nível de compaixão. E por que milagres acontecem, né, no meu consultório? Eu vou te explicar. Toda vez que Jesus faz algo extraordinário por alguém, uma ressurreição, um braço que aumentou, algo que é surreal, está escrito no texto, e movido por profunda compaixão. Então, eu entendi que eu não deveria pedir mais fé para Jesus. Se eu queria ser eficaz, eu deveria pedir mais amor. Então, hoje eu lido com o meu cliente, a causa dele para mim sejam os negócios, seja a vida pessoal, seja a dor dele. Eu lido com extrema compaixão, porque é isso que agrada, né, o nosso Deus. Ele precisa ser respeitado na dor dele. Ângela, que mensagem você quer deixar através do podcast Saia do Rascunho? Que você saia do rascunho. Você é um diamante. Diamantes são inigualavelmente belos, extraordinários e únicos. Você jamais deveria imitar alguém. Aquilo que você é aquilo que o próprio Deus desenhou para você. Você não é um rascunho. Não viva abaixo daquilo que Ele programou para você. Sinta-se belo, bela, pleno, magnífico, encantador, porque aquele que te desenhou te fez como a obra-prima da criação dele e ele é apaixonadíssimo por você, ainda que quem estiver à sua volta discorde. Uau! Muito obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pelas tuas provocações. Você que nos acompanhou aqui nesse podcast, se fez sentido, compartilha, porque tem alguém em sofrimento e precisando ouvir essa voz, né? E que a gente possa impactar cada vez mais vidas através dos movimentos, das ações e de tudo que está ao meu entorno e que está ao meu alcance e que eu posso fazer pelas pessoas que estão próximas de mim. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por esse momento e que a gente possa aí construir muitos movimentos. Eu é que agradeço, Fernanda, o privilégio de estar aqui e por você ser essa figura ilustre que se ocupa daquilo que Deus se importa. Eu quero parabenizar você e agradecer, porque poderia ter sido alguém mais ilustre, né? Mas o prazer foi dado para mim. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada.